Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós durante esta tarde e também em todos os dias da nossa vida, né? Porque é muito importante que a graça do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Somos falhos, somos pecadores, mas o Senhor, Ele é aquele que tem misericórdia, compaixão e que perdoa cada um de nós. Então, irmãos, vamos começar mais um vídeo nesta tarde de domingo, e vamos, nesta tarde e hoje, trazer uma coisa um pouquinho diferente, né? Primeiro eu quero cantar um hino, né? Um hino aqui de uma forma bem simples, mas eu quero tocar e cantar um hino aqui, porque teve uma das minhas amigas, minhas amigas, que ela completou ano essa semana, né? E ela me pediu de presente que eu cantasse um hino para ela. Eu ia cantar e mandar para ela no próprio WhatsApp dela, mas ela é uma pessoa tão legal, uma pessoa tão importante, né? Uma pessoa especial assim para minha vida, uma pessoa muito boa, como também todos vocês aí que também que me acompanham, que fazem parte da minha vida, que eu vou resolver fazer diretamente, né? Essa pessoa, o nome dela é a Ana, né? Que mora lá no Benito Bentes, ali próximo ali do terminal do ônibus ali do Benito Bentes, no Conjunto, e é uma pessoa muito legal, uma pessoa muito especial que, né, teve uma participação muito importante também na minha vida e tem, né, ainda, né, porque é uma pessoa muito boa e ela pediu esse presente e eu vou cantar, né, um trecho aqui, escolhi um hino aqui, espero que ela goste, né, e é isso. Então, não vamos perder tempo porque tem esse hino, né, aí um pouquinho aí, uns 5 minutos, não sei, uma coisa rápida e simples também, né, espero que os irmãos não olhem para a perfeição porque não tem perfeição, né, algo assim realmente amador, mas não importa, né, importa que a gente faça de coração, a gente tem que procurar fazer o melhor, mas se a gente tem limitações, então tem que trabalhar também com essas limitações. Então, espero que os irmãos não importem muito com isso, né? Então, vou cantar esse hino aqui, né, para oferecer a essa colega maravilhosa, né? E já peço também, né, irmãos, que continue deixando o seu like no vídeo, continue se inscrevendo, continue compartilhando, né? Só que também de antemão já digo para os irmãos que a partir do próximo domingo, que eu sempre vou ficar fazendo os vídeos aos domingos, e a partir do próximo domingo eu não vou mais compartilhar o vídeo no WhatsApp, porque isso aí foi só um ponto de partida, né? Um começo, né? Para apresentar para os irmãos. Agora que os irmãos já conhecem, já sabem onde encontrar, vai lá no meu canal. É difícil ainda porque é um princípio das coisas, né? Mas os irmãos podem ir lá no meu canal e assistir, procurar e tal. Então, não vou compartilhar diretamente mais via WhatsApp, porque eu acho que fica uma coisa também talvez cansativa, né? Tá mandando para os irmãos. Não quero estar também incomodando o tempo todo os irmãos, não, né? Não estou dizendo que os irmãos se acham incomodados, mas de qualquer maneira, as pessoas, meus colegas, meus amigos, né, vou deixar à vontade, vou compartilhar apenas no Face, né? No Face, no Instagram também, mas no Instagram eu ainda não sei fazer esse compartilhamento para ficar, né? Mas eu vou tentar aprender isso aí também e deixar e compartilhar dessas formas, né? Não diretamente via WhatsApp, porque às vezes tem pessoas que às vezes não gostam, né? Tem irmãos que gostam, mas tem pessoas que às vezes não gostam muito. Então, mas não importa, não importa, isso não tem problema. Então vamos lá, vamos cantar primeiramente o hino, né, para a nossa querida amiga a Ana, e depois a gente vai trazer uma mensagem da palavra de Deus também no decorrer desta tarde, né? Então, primeiramente o hino, depois vem a mensagem. Vamos lá, vamos cantar o hino aqui. Já estou com o violão prontinho aqui, né, irmãos? E um hino que é um pouco assim, talvez, é, um pouco é hino, né? Um pouco moderno, mas é um hino, eu acho muito bonito esse hino também. E eu vou oferecer para ele. Não sei se ela conhece, mas se não conhecer, vai conhecer agora. E depois pode até pesquisar e ouvir, que com certeza na voz é uma cantora. Né? Uma cantora, e na voz dela, com certeza, é muito bonito esse hino. Certo? Então vamos lá.
só alegando que o meu violão está com uma corda estourada, né? Estourou uma corda, e eu ainda não tive tempo de comprar todo o encordeamento do instrumento, e isso dificulta um pouco. Mas, por enquanto, tem que ser assim, né? Assim que eu tiver um tempo, eu vou procurar também resolver isso aí, tá bom? Vamos lá. Bati de frente com você, meu coração sentiu o que ia acontecer. Um sentimento forte entre você e eu, foi emoção demais pra mim. Falaram tanto de você, que eu não resisti e quis te conhecer. Você é infinitamente mais amor, é pulsação, é vida. Bastou um toque desse teu amor pra me tirar de vez da solidão. Eu descobri você é a razão pra me falar de bem com a vida. Jesus entrou na minha vida assim, Ele é bem mais do que um sonho bom, porque Ele é tão real e vive em mim, vive em mim, e o nosso amor não vai ter fim. Vive em mim, vive em mim, e o nosso amor não vai. Bati de frente com você, meu coração sentiu o que ia acontecer. Um sentimento forte entre você e eu, foi emoção demais pra mim. Falaram tanto de você, que eu não resisti e quis te conhecer. Você é infinitamente mais amor, é pulsação, é vida. Bastou um toque desse teu amor pra me tirar de vez da solidão. Eu descobri você é a razão pra me deixar de bem com a vida. Jesus entrou na minha vida assim, Ele é bem mais do que um sonho bom, porque Ele é tão real e vive em mim, vive em mim, e o nosso amor não vai ter fim. Vive em mim, vive em mim, e o nosso amor não vai ter fim. Vive em mim, vive em mim, e o nosso amor não vai ter fim. Esse hino é muito bonito, né? Apesar que nos instrumentos, né, na voz da cantora fica muito mais bonito. Mas tá bom, eu creio que, né, é o presente que eu deixo, né, para nossa querida amiga, a Ana. E vamos agora continuar, né, com a leitura da nossa palavra, porque hoje nós temos um assunto aqui, um assunto bom, um assunto bom, bem interessante para nós, porque eu creio que Deus, ele tem um propósito para cada um de nós. Então vamos lá, eu quero hoje ler alguns versículos e algumas passagens bíblicas que provavelmente vai ficar um pouco diferente dos outros vídeos que nós fizemos, assim, sobre as reflexões que nós fizemos nos vídeos anteriores. Então eu quero ler algumas passagens, porque nos outros eu li uma passagem e fui falando sobre aquele tema, aquele assunto. Hoje eu quero ler algumas passagens, e essas passagens elas vão estar em capítulos, é rápido, né? Mas vai estar em capítulos diferentes do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, o livro da criação, e também do livro do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel também, nós vamos pegar uma passagem para a gente colocar aqui em paralelo com a mensagem que nós vamos passar
nesta tarde, né? É algo assim também, espero que seja rápido, para não ficar tão cansativo para os irmãos, porque o vídeo passado foi até um pouco grande, né? Hoje eu quero ver se a gente faz um pouco mais rápido, a gente resume um pouco mais, faz um pouco mais resumido, para não ficar muito cansativo e para que os irmãos possam acompanhar toda a mensagem daquilo que eu quero passar. Vamos lá. Em Gênesis, no capítulo 1, eu quero ler os versículos 26, 27 e 28. 26, 27 e 28 do capítulo 1 de Gênesis. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, o livro da criação. Então vamos lá, que é faz parte do Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros, o livro da criação. E diz assim a palavra de Deus no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, 26, 27 e o 28. Diz assim: E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Até o versículo 28. Agora a gente vai ler Gênesis capítulo 2, versículos 7, 8 e 9. Gênesis 2, versículos 7, 8 e 9, que está também em paralelo com o assunto que nós queremos falar. E disse assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito homem vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha feito. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. E agora nós lemos Gênesis capítulo 2, 7, 8 e 9, versículo. Agora Gênesis 3 e 1, capítulo 3 e versículo 1. Agora vamos para o capítulo 3 de Gênesis e versículo 1, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Só até aqui. Agora vamos para Ezequiel, para a gente fechar e depois a gente começar a destrinchar esse tema, esses assuntos, aonde nós queremos chegar com todas essas leituras, toda essa leitura aqui da palavra de Deus. Vamos lá para Ezequiel, capítulo 28, profeta Ezequiel, capítulo 28. Capítulo 28 de Ezequiel. Ezequiel é um dos profetas maiores. Profetas maiores, irmãos, não é porque ele era mais importante do que os outros profetas, mas é que ele teve um tempo de profetizar, um tempo de transmitir, de ser o porta-voz de Deus, um tempo mais elevado, um tempo maior que os profetas menores, que existe na Bíblia a classificação entre os profetas maiores e os menores. Mas somente isso, que eles tiveram um tempo maior, para falar, transmitir aquilo que Deus mandava, que o profeta ele é o porta-voz de Deus, ele falava aquilo que Deus mandava. Então vamos lá. O capítulo 28 do profeta Ezequiel, versículos 13, 14 e 15. E diz assim: Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura,
a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro, e a obra dos teus tambores e dos teus pífaros. Estava em ti no dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras querubins ungido para proteger e te estabeleci no monte santo de Deus. Estava no meio das pedras afogueadas, estavas. No meio das pedras afogueadas, andavas. 28, 13, 14, 15. Falta o 15. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade em ti. Pronto, até aqui. Bom, irmãos, vamos falar um pouco sobre esse assunto, em que nós estamos aqui em paralelo com duas situações que parecem ser diferentes. E são: a primeira situação que nós estamos aqui para falar é sobre a criação. E aí nós pegamos a parte da criação, em que Deus criou o homem do pó da terra. Pegamos um trechinho no começo do que nós lemos sobre a criação, como Deus fez o homem, né? Depois nós pegamos um outro trechinho ali, porque Deus criou o homem, mas tem um detalhamento importante de que Deus soprou nas suas narinas e lhe deu o espírito de vida. Isso é muito importante, porque o homem, nós, seres humanos, nós somos compostos de corpo, alma e espírito. Então, o espírito foi Deus quem soprou e deu vida para o homem, o espírito. Enquanto que os animais têm corpo e alma, nós, seres humanos, temos o espírito, porque foi Deus quem soprou. E por isso que o homem é o ser que domina, como aqui nós acabamos de ler, domina sobre todas as coisas, sobre os peixes, sobre os animais, sobre tudo, porque Deus deixou essa autoridade para que o homem fosse assim. Então nós passamos a entender, irmãos, que desde que Deus criou o homem sempre foi um ser inteligente, diferente de qualquer outro animal. Desde que Deus criou o homem sempre foi um ser inteligente, né, capaz de ir aprimorando essa inteligência, capaz de ir evoluindo essa inteligência, porque Deus não deu tudo de uma só vez. Né? Deus, inclusive, nós lemos aqui que Deus, quando fez o homem, ele colocou no jardim. E lá tinha todas as árvores, né, frutíferas, coisas boas para o mantimento do homem. Então, o homem começou, apesar de ter começado com a inteligência diferenciada dos outros animais, mas o homem também começou pequeno, começou aos poucos para poder ir evoluindo a sua capacidade de inteligência. Então nós vemos aqui, irmãos, que Deus, ele criou o homem, mas Deus não criou apenas por um acaso. Deus criou com um propósito. Deus criou com um propósito porque diz a palavra que Deus criou o homem depois de toda a criação que Deus tinha feito. Aqui no livro de Gênesis, se nós for para o capítulo 1, logo nos primeiros versículos, a gente vai ver que Deus foi criando, criou o céu, criou a terra, criou os luminares, criou os animais, e no sexto dia, por último, Deus criou o homem. Só que essa criação de Deus, que é a principal criação, a coroa da criação, que foi o homem, Deus criou com suas próprias mãos. Foi diferente de tudo que Deus tinha feito, porque na criação das outras coisas, na criação do universo, Deus apenas dizia, faça-se, e foi sendo feito. Mas na criação do homem foi algo especial, foi algo em que Deus pegou o homem, pegou o barro e fez o homem
do pó da terra e depois Deus ainda soprou em suas narinas e lhe deu fôlego de vida. Deus compartilhou, deu do seu espírito para o homem, para que o homem tivesse vida, e hoje o homem tem vida. Mas nós vemos, irmãos, que Deus, pela sua infinita misericórdia, pelo seu infinito amor, ele fez o homem com um propósito, e o propósito do homem era cuidar da terra. O propósito que Deus sempre quis para o homem é cuidar dessa terra. O homem não está aqui apenas de passagem, mas ele está aqui para cuidar, para fazer algo nessa terra, algo de bom. Mas a coroa principal da terra é o próprio homem. E o homem muitas vezes, ele não reconhece isso, que veio da parte de Deus. Mas eu quero dizer para você, nesta tarde, e para mim também, que nem nada, aliás, nem nada, não vou dizer nem tudo, mas nada está perdido. Nada está perdido. Por que eu estou falando isso? Porque mais adiante, nós vemos, quando eu li no capítulo 3, no capítulo 3 de Gênesis, que tudo aquilo que Deus tinha feito no homem, com aquele amor, com aquele carinho, nós vemos que havia alguém com um propósito diferente, com um propósito oposto. E a gente vê aqui no capítulo 3, logo no primeiro versículo, que não precisa a gente ler tudo, mas logo só o primeiro versículo que diz: ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, a gente vê que já havia alguém que estava trabalhando ao contrário, que estava se opondo à criação, àquilo que Deus tinha feito. E quem era esse alguém? Porque aqui a palavra do Senhor diz que a serpente era mais astuta de todas as alimárias que Deus tinha feito. Quer dizer, de todos os animais que Deus tinha feito, a serpente era uma delas também. Mas ela era mais astuta. Mas será que essa serpente aqui, será que ela era apenas a serpente em si? Será que ela era apenas a serpente que Deus tinha feito? Não, irmãos. A gente sabe que aqui essa serpente, ela apenas se deixou ser usada a serpente principal, pelo inimigo, nosso inimigo principal, que é o diabo. Então nós vemos aqui que quando Deus criou o homem, Deus criou, fez a criação e criou e deu toda a autoridade. Deu toda a autoridade para que o homem pudesse fazer de acordo com a sua vontade. O homem foi o responsável por colocar o nome nos animais. O homem foi responsável por muitas coisas. Isso lá no começo, porque o próprio Adão, ele deu nome a todos os animais, a todas as coisas. Só que Deus tinha feito o jardim e no meio do jardim havia a árvore da vida, mas havia outra árvore do conhecimento da ciência do bem e do mal. Então o homem não podia tocar nessa árvore. Deus já tinha alertado, já tinha advertido que não podia tocar naquela árvore. Deus já tinha alertado. Mas aí a gente vê no capítulo 3, onde eu li agora há pouco, que a serpente, ela, com a sua astúcia, ela não foi diretamente para Adão, porque o inimigo ele tem uma estratégia. Meus irmãos, às vezes, quando você está em paz, quando você está cada vez mais se sentindo em paz com Deus,
A palavra do Senhor diz que aqueles que estão de pé se cuide para não cair. Porque muitas vezes, irmãos, nós estamos sentindo paz, nós estamos sentindo intimidade com Deus, estamos se sentindo próximo, mas temos que ter cuidado, porque as armadilhas, os alfinetes, as armadilhas são imensas, são grandes, estão o tempo todo procurando uma brecha. Na Epístola de Pedro, no capítulo 5 e no versículo 8, o apóstolo ele diz o seguinte: sede sóbrios e vigiai, porque o adversário, ele está ao derredor de vós, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então precisamos estar sóbrios, precisamos estar vigilantes. Como é que nós estamos vigilantes sobre nossa própria vida? É não confiando demais, irmãos. Hoje nós estamos vivendo no mundo, o mundo sempre teve suas armadilhas. Não é só hoje. Mas a palavra do Senhor, ela diz que nos últimos dias, essas armadilhas elas iam se intensificar, essas armadilhas elas iam se multiplicar, elas iam aumentar de uma forma muito grande. E é o que nós estamos vendo, irmãos, cada vez mais aumentando, cada vez mais aumentando. Nós vemos o tempo todo movimentos ideológicos, eu não quero entrar aqui em campo político, mas nós vemos o tempo todo, irmãos, há muito tempo aqui no nosso país mesmo, nós vemos movimentos ideológicos e políticos entrando em escolas, entrando na mente das crianças. Já para começar a ensinar essas crianças a não respeitar pais, já para começar a ensinar essas crianças a viver uma vida, assim, uma vida banal. E nós estamos passando por isso há alguns anos já. Então o inimigo ele vai plantando, ele vai criando a sua estratégia e vai lançando na mente das pessoas. Então as gerações de hoje, elas já não são mais como as gerações de 30 anos atrás. Aquilo já é ultrapassado. Hoje nós já vivemos uma geração muito evoluída, porém uma evolução que tem trazido consigo também muitos arranhões, muitas coisas que deixam o homem num vazio total. Hoje nós estamos numa era em que a tecnologia ela tem nos ajudado muito, ela tem nos deixado em situações muito melhores do que há 30 anos atrás, mas os seus arranhões também têm sido coisas terríveis em nossas vidas. Hoje nós vemos que um adolescente de 15, 16 anos não respeita mais pessoas mais velhas. Hoje nós vemos o aumento da violência que tem sido terrível também. A população tem aumentado e com isso a violência também tem aumentado nas grandes cidades e também nas pequenas cidades. O aumento das drogas. Hoje nós estamos vivendo tudo isso, meus queridos irmãos. E não podemos fazer muita coisa. Muitas vezes nós até falamos, devemos escolher um político bom, um político que tenha temor a Deus. O problema, irmãos, é que a palavra do Senhor, ela tem que se cumprir. Não adianta, pode escolher, mas não adianta, porque a palavra tem que se cumprir. Porque o ser humano, Deus quando criou Adão, Adão era um homem bom. Adão era um homem que tinha comunhão com Deus. Adão era um homem que conversava com Deus, que tinha intimidade com Deus. Mas diante das armadilhas, diante da inclinação da carne, o homem tem tendências a cair. Então não adianta, é a palavra de Deus que tem que se cumprir. A gente apenas tem que orar, a gente apenas tem que buscar, a gente apenas tem que se interessar mais a se aproximar da presença de Deus. Porque não adianta, irmãos, nós vivemos uma vida em que é passageira. Nós vivemos uma vida em que talvez alguns têm dinheiro, outros não têm.
mas é a mesma vida. É tudo passageiro. Aqui a gente não vai levar absolutamente nada. Talvez nós vivemos uma vida em que alguns se sintam felizes, outros não. Talvez alguns que têm muito dinheiro nem têm tanta felicidade assim, porque o dinheiro não vai comprar tudo que ele quer. O dinheiro pode comprar o remédio, mas não pode comprar o sono. Então, é essa vida que nós vivemos. Então nós precisamos ficar atentos e a gente só consegue, irmão, ser felizes, apesar de que isso não garante que nós vamos viver uma vida o tempo todo tranquila, que não vamos ter problema. Não, não garante nada disso. Mas nós vamos ter uma felicidade porque a nossa esperança, a nossa confiança vai estar no Deus Todo-Poderoso, no Deus que fez os céus e a terra, no Deus que criou todas as coisas. E não adianta, nós sabemos que no campo da ciência, da filosofia, nós sabemos que existe, a maioria pensa diferente, pensa o contrário, mas porque a inclinação deles tem sido para esse lado, da maioria tem sido para esse lado contrário, que diz que só acredita no que vê. Mas acontece, irmãos, que Deus, quando fez o homem não precisa ver para crer, o homem precisa crer para depois ver. É assim que acontece. Ah, mas é uma fé cega, é uma fé uma fé que não tem, você não sabe se é verdade. Não, mas é uma fé cega não. Nós temos evidências daquilo que Deus faz. Nós sabemos que Deus é o Criador de todas as coisas. Ele criou o céu, criou a terra, Ele criou todas as coisas. Se não fosse Deus, o firmamento da terra não seria possível. Se não fosse Deus, o firmamento das estrelas, o firmamento dos planetas, de todos os seres que os homens estudam, a ciência estuda, mas não tem uma conclusão totalmente correta para explicar. Então, a conclusão, irmãos, é só Deus, é só Jesus. Ele sim é a conclusão. Porque quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vemos, irmãos, que Jesus, ele estava no princípio da criação. Ele estava no princípio e em toda a Bíblia, desde o livro de Gênesis até Malaquias, que é o último livro do Antigo Testamento, o Senhor, Jesus está presente. Sempre presente, de alguma forma, o Senhor está presente, ajudando o seu povo. Mas nós sabemos, irmãos, que o homem ele tem se inclinado para o pecado. E cada vez mais está aumentando esse pecado, cada vez mais. Às vezes nós vemos nas mídias sociais, às vezes nós vemos em várias situações, nas festas que acontece de carnaval, de tudo por aí, nós vemos que cada vez mais tem aumentado a ignorância e o pecado. Mas o Senhor está no controle. E para finalizar, irmãos, eu quero recapitular aqui sobre Ezequiel 28, que eu acabei de ler. Bom, Ezequiel 28, irmãos, 13, 14 e 15, está falando sobre a situação que o profeta estava falando ali sobre o rei de uma grande cidade, a cidade de Tiro, aquele rei ali que estava sendo um rei desonesto, um rei cruel, um rei que estava se inclinando o tempo todo para o pecado e desobedecendo cada vez mais as ordens do Criador. E o profeta Ezequiel profetizou e comparou aquele homem com o anjo, aquele anjo que decaiu do céu, aquele anjo que foi o próprio Satanás, que decaiu, que Deus expulsou-lo do céu e também das pedras afogueadas, onde ele vivia, né, na terra também, antes da criação do homem. Importante dizer isso. Antes da criação da terra, da criação, esse anjo, ele já participava, ele já tinha essa vida, ele já participava de tudo isso. Mas o coração dele se inclinou. Ele começou agora a se achar mais importante. Ele começou agora a querer ser mais do que Deus. E Deus tomou uma providência, Deus expulsou-lo. E até hoje, esse camarada, ele vive atormentando a vida do povo. Desde lá que ele se incorporou naquela serpente até o dia de hoje. Então, eu
quero terminar por aqui e dizer que reflita cada vez mais sobre tudo isso, sobre a tua vida, que Deus tem algo maravilhoso para você. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, e no próximo domingo nós vamos fazer de novo outro vídeo, mas como eu disse, irmãos, não vou compartilhar via WhatsApp, vou compartilhar pelo Face e depois pelo Instagram, e que Deus abençoe a todos em nome de Jesus e fiquem todos com Deus. Amém.